Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo você vai aprender a criar um sistema de rounds infinitos. Então você vai pegar todos os jogadores, jogar para um outro local, eles vão jogar ali a partida, o que for para fazer, depois eles voltam, vai de novo e fica nesse ciclo infinito. Esse vídeo ele ficou um pouquinho mais longo, mas eu prometo que vai valer muito a pena porque eu passei detalhe por detalhe aqui muito bem explicado, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, tamo junto e bora pro vídeo. Então vamos lá, aqui de volta no Roblox Studio, vamos começar a fazer o nosso jogo. A primeira coisa que eu preciso fazer é o script que vai lidar com o loop do jogo, porque vai ser um loop infinito, então ele precisa seguir uma sequência. Então vamos fazer isso pelo lado do servidor, que é ele que vai controlar esse sistema de partidas aqui. Então vamos colocar o nome de... pode ser Match Handler, então ele vai ser o cara que vai lidar com as partidas aqui. E aí é o seguinte, como esse jogo ele é um loop infinito e é um loop bem simples, ele vai seguir alguns passos e aí depois quando ele chegar no último passo ele vai voltar para o primeiro e assim vai até para sempre, porque é um loop infinito, né? E aí é o seguinte, eu vou utilizar aqui ó, um while true. Esse código aqui ele é um pouco polêmico e você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Se eu faço um print aqui ó, assim, e dou um play no meu jogo, cara, vai travar o seu estúdio e ele vai bloquear aqui tudo que está acontecendo, você vai ter que fechar e abrir de novo. Por quê? Porque ele não está dando um tempinho aqui para dar uma respirada. Então sempre que você utilizar um while true, não é todos os casos que você precisa dele, na verdade são pouquíssimos casos, como esse daqui, eu vou colocar aqui ó, um task.wait, ele vai esperar um pouquinho. Agora o meu código ele vai ficar rodando para sempre, ó, e de 1 em 1 segundo ele vai mandar aqui um oi pra gente no console. Mas não é isso que a gente está querendo, essa é só uma forma de você dar uma pausa ali pro seu jogo, né, para que ele não crashe quando você tem esse tipo de loop infinito aqui. No caso, eu vou precisar de 4 funções. Eu vou precisar de uma função para esperar o mínimo de jogadores, vou precisar de uma função para fazer o aquecimento ali para os jogadores se prepararem, para criar o mapa, etc. Também vou precisar de uma outra função para fazer a parte do jogo em si, que é quando o round está rolando, e uma outra para quando a partida é finalizada, para voltar todo mundo para o início, deletar o mapa que estava lá, etc. Tudo que você quiser fazer. Então aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar fácil de entender, eu vou colocar aqui, ó, aguardando os jogadores, e aí eu vou chamar uma função que vai se chamar on intermission, beleza? Então ele vai ficar em intermissão aqui até que tenha o mínimo de jogadores para ele começar uma nova partida. E agora vai ter o aquecimento, então aquecimento, e aí eu vou colocar como on warm-up, beleza? E aqui eu vou ter a partida rolando, então início da partida, e eu vou colocar como start game, pode ser start game, e aqui eu vou ter o fim da partida, que vai ser o nosso on-end game, beleza? Então eu vou ter essas 4 funções aqui para eu poder utilizar dentro do jogo, e aí como é um loop infinito, primeiro ele vai nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, e depois ele vai voltar para cá. Então ele vai ficar nesse loop infinito aí para sempre dentro do jogo. E aqui eu vou precisar também de algumas constantes. A primeira constante que eu vou precisar é o tempo do round, né? O tempo da partida ali que você quiser colocar. Então eu vou colocar aqui ó, uma constante que é o round time. Nesse caso eu vou colocar como 10 segundos para a gente testar, e também o mínimo de jogadores. Então eu vou colocar min players, e eu vou colocar nesse caso, como eu estou jogando sozinho, 1. Então preciso de pelo menos um jogador para poder começar aqui a nossa partida. Depois a gente vai testar com mais também para você entender melhor. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então vamos criar essas funções aqui para ele parar de dar erro. Vou fazer local function, assim, on intermission, e eu vou passar ela para cá. E aí eu vou criar essas outras aqui. Então vamos copiar e colar isso daqui, ó, algumas vezes. E agora eu só preciso renomear elas aqui. Então vamos renomear isso daqui, ó. Dica de preguiçoso, ó. Pressionando o Alt você seleciona tudo que você quer. Ctrl C, seleciona o Alt de novo. Com o Alt de novo seleciona as linhas que você quer mudar. Ctrl V. Então ele já muda tudo aqui pra gente, ó. Então agora ele parou de dar erro e eu já tenho o loop do meu jogo. Então vamos começar fazendo esse intermission. Esse intermission, ele vai precisar ficar verificando ali se o jogador, ele tem, né? Se tem jogadores suficientes para poder fazer isso. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso primeiro colocar um estado no meu jogo. Então para saber em qual estado está, porque ele só vai passar de uma função para outra se ele conseguir atender as condições que eu colocar aqui. Então é muito importante isso também. Para a gente controlar o estado, eu vou criar uma variável aqui fora, tá? Que ela vai se chamar local current state, que seria o estado atual. E aqui eu vou colocar, por exemplo, intermission, beleza? Que é o estado inicial quando o servidor foi inicializado. Só que isso daqui ó, é um problema, porque ficar digitando isso aqui, eu posso digitar, por exemplo, intermission minúsculo,
posso digitar intermission, sei lá, posso digitar alguma forma errada isso daqui. Então, para evitar esse tipo de problema de digitação, eu vou criar um módulo script aqui no Replicated Storage que vai lidar com isso, como se fosse aqueles enums que a gente tem. Então, por exemplo, quando eu tenho enum.recast, eu posso colocar aqui, ó, exclude. Então ele vai fazer isso aqui pra gente, ó, exatamente esse carinha aqui, esse autocomplete que eu quero criar para o meu jogo para evitar de colocar alguma digitação errada aqui. Então vou entrar dentro do Replicated Storage, vou criar uma pastinha que vai se chamar enum, e aqui dentro eu vou colocar o meu game state. Então vamos criar aqui um módulo script, e eu vou fazer o seguinte, game states, ou game state, pode ser, e aí eu vou retornar aqui o seguinte, vou retornar um módulo script, e dentro dele eu vou ter os estados do meu jogo. Então eu vou ter aqui, ó, por exemplo, intermission, tudo maiúsculo mesmo, e aqui o valor, intermission, beleza? Então vai ser assim. Eu vou ter também o warmap, então eu vou colocar assim, warmap, desse jeito. E aqui eu também vou ter o meu in-game, pode ser in-game, que vai ser in_game, game, e o endgame. Então vou colocar endgame igual a endgame. Basicamente é isso que a gente precisa, e agora eu não preciso me preocupar como que eu digito e quais estados eu tenho, porque ele vai completar para mim. Se eu quiser adicionar um novo, é só vir aqui, colocar mais uma linha e tá tudo certo. Então vamos vir aqui em cima e vamos começar a pegar os serviços que a gente vai utilizar aqui dentro desse script. O primeiro que nós vamos precisar vai ser o Replicated Storage, então vou vir aqui, local, Replicated Storage, game, get service, Replicated Storage, e eu vou carregar aquele enum ali. Vou deixar essas constantes aqui em cima e eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Então vai ser game state, que aí, como ele é um módulo, né, um módulo script, eu vou colocar o require, então replicated storage.enum.gamestate. Basicamente é isso. Se você não sabe como utilizar os módulo scripts, eu tenho um vídeo aí, vou deixar em algum lugar falando mais sobre ele, então depois desse vídeo aqui, você vai lá e dá uma passada lá nesse vídeo para você entender melhor como funciona os módulo scripts, beleza? Então agora nós já temos esse carinha daqui. Eu também vou precisar criar o seguinte, o meu current state, eu deixei ele aqui agora, então eu posso fazer o seguinte, ó, game state ponto, ó, ele já completa para mim, olha só que legal. Então agora eu já tenho aqui, ó, intermission, eu sei quando eu vou precisar usar, eu não preciso me preocupar como digito, porque ele já vai dar esse autocomplete para mim. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que eu entrar em um estado diferente, no caso algum desses aqui, eu preciso enviar para o cliente que isso mudou, para dar uma mensagenzinha diferente para o jogador, e eu também preciso mudar o meu current state. Para não ficar fazendo isso aqui dentro, né, enviar o mesmo evento, essas coisas tudo aqui dentro, eu vou criar uma função auxiliar para fazer isso, porque aí diminui o risco de eu errar e esquecer de passar alguma coisa aqui também. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um comentário que vai ser game loop, tá? Então vai ter o game loop aqui, e aqui em cima eu vou ter as funções auxiliares, beleza? Então eu vou ter umas funções auxiliares aqui para poder ajudar no desenvolvimento do jogo. Então vamos criar aqui o local function e eu vou chamar de setState, que vai ser o estado do meu jogo. E aqui dentro eu vou receber um estado novo, que no caso é esse state, e eu também vou receber um duration. Quanto tempo vai durar esse estado que ele está trocando aqui? Então você já vai entender o porquê que eu vou utilizar isso. Então aqui eu vou falar que ele é do tipo GameState e o duration vai ser sempre número, mas tem estados que eu não quero passar um valor. Então vou colocar aqui um ponto de interrogação dizendo que não é obrigatório passar esse duration aqui. Então se eu não passo, ele vai ser nil. Então isso aqui é bem importante também. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu current state, vou passar para ele o valor que eu recebi por parâmetro aqui, e eu também vou enviar um evento. Mas aí o evento a gente se preocupa depois, não precisa se preocupar com isso agora. O que eu vou fazer aqui é trocar state updated, e eu vou colocar aqui vírgula current state. Beleza? Basicamente é isso que eu vou fazer. Então eu vou dizer que ele atualizou o nosso estado, e aí para eu saber quando ele está trocando o estado aqui para ver se está tudo funcionando. E agora o que eu preciso fazer? Vamos começar o intermission. Então vou vir aqui e vou fazer setState, e eu vou passar para ele aqui, ó, GameState.intermission, beleza? Então estou passando. Nesse caso eu não preciso passar um valor, porque não vai ter uma duração, vai depender de quantas pessoas eu tenho dentro do meu jogo. E para pegar quantas pessoas eu tenho no meu jogo, eu também vou precisar fazer um loop. Então eu vou fazer aqui, ó, um repeat. Então ele vai ficar repetindo isso aqui, que é esperar um segundo, até que eu tenha jogadores suficientes. Como que eu vou saber se eu tenho jogadores suficientes? Muito simples, eu vou pegar o players, então eu vou vir aqui local players, eu vou fazer o seguinte, players, e eu vou criar uma outra função auxiliar para saber se eu tenho jogadores suficientes. Então eu vou fazer local function has enough é assim que escreve, acho que é players. Então aqui, ó, se eu tenho jogadores suficientes, ele vai retornar para mim
verdadeiro ou falso, que eu não preciso saber a quantidade de jogadores, só preciso saber se é verdadeiro ou falso. Então vou fazer aqui, ó, return players, get players, então eu tô pegando todos os jogadores que eu tenho dentro do meu jogo nesse momento. Se ele for maior ou igual ao número mínimo de jogadores, ele vai retornar verdadeiro pra gente, senão ele vai retornar falso. Então eu vou colocar essa função aqui embaixo, e aí é o seguinte, ele vai repetir, ele vai esperar 1 segundo até que o jogador tenha jogadores suficientes. Então ele vai ficar repetindo isso aqui até que essa condição seja verdadeira, beleza? É assim que funciona o repeat. E agora eu vou fazer o seguinte, já que a gente já tem isso daqui, ele passou de estado. Então ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Quando eu tiver jogadores suficientes, ele vai passar para o próximo. Então ele vai passar para o warm-up. No warm-up é só um aquecimento. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima, vou definir um novo estado, que é o set state. E aí eu vou passar aqui game state. E eu posso passar o meu warm-up, beleza? Só que o warm-up ele vai ter uma contagem, que vai ser uma contagem regressiva ali, tipo 3, 2, 1, e aí manda as pessoas para onde eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em cima e eu vou colocar um local warm-up time. Warm-up time, assim, 3 segundos. Então vou passar ele aqui. Dessa forma, warm-up time, e eu já passei ele aqui. Aqui depois a gente precisa fazer a criação do mapa. Então já vou até deixar comentado aqui, ó. Criação do mapa e também teleporte. Então eu preciso fazer essas duas coisas, mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso. Então agora o que eu preciso fazer? Esperar os 3 segundos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar, por exemplo, um task.wait nesse caso. Porque se alguém entra no meio da partida ou no meio de algum desses estados, eu não vou saber em qual tempo que tá para poder mostrar essa mesma contagem para ele. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima, vou criar uma variável que vai se chamar timer, pode ser, e ela vai ser 0. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que eu precisar esperar um tempo, a não ser nesse caso aqui, que o tempo para mim aqui não faz diferença, mas nesse aqui faz, porque eu quero mostrar essa contagem na tela. Então o que eu vou fazer? Vou criar mais uma função auxiliar, que vai ser um contador. Então eu vou fazer local, posso chamar de countdown, e eu vou passar aqui o duration, e no caso o duration é um number, beleza? Basicamente é isso. E aí o que eu vou fazer? For, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O meu i vai começar com o valor que eu passar no duration, que vai ser sempre uma contagem regressiva, ele vai até 1 e sempre de 1 em 1. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, colocar o timer igual a i, desse jeito, e espera 1 segundo. Então ele vai fazer 3, 2, 1, começa o jogo. 5, 4, 3, 2, 1, acabou a partida. É exatamente isso que vai acontecer aqui. E aí o que eu vou fazer? Vamos vir aqui embaixo e eu vou utilizar essa função ao invés de utilizar esse cara aqui. Então eu vou fazer countdown e aí eu vou passar o meu warm-up também. Então agora eu já tenho aqui os dois estados, que é o de intermission e o warm-up, e agora eu já posso começar o jogo. Então vamos começar o jogo aqui. Vai ser o seguinte, set state, então vamos definir de novo o nosso estado, GameState.inGame, in-game, ó, passei o in-game, passo o meu round time, e aí a mesma coisa, countdown, e eu vou passar aqui o round time, beleza? Então já tenho aqui o round time. E agora eu preciso também fazer o meu endgame. O endgame vai ser bem parecido, ó, set state, vamos passar aqui, ó, GameState.endgame. Vou passar aqui para ele também uma contagem. Então vamos colocar lá em cima para ficar mais fácil de entender depois, ó. Vou fazer local endgame time e no caso eu vou colocar de 5 segundos. Então vamos colocar aqui e depois a gente pode trocar esses valores aqui. Então vou colocar aqui, ó, endgame time. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou precisar dar um reset nos personagens, então eu vou fazer um teleporte de novo e também preciso destruir o mapa. Então já vou deixar comentado ali também. E aí o que eu vou fazer aqui é um countdown endgame time, beleza? Basicamente é isso. Então agora, pra gente ficar sabendo se tá tudo dando certo, vamos ficar ligado nesse cara aqui, ó, state update. Então o que eu vou fazer é dar um play no jogo e vamos ver se isso aqui tá atualizando pra gente, ó. E lembrando que aqui ele já, quando eu der play, ele já tem que entrar no warm-up, porque eu só tenho um jogador, né, no caso, ó. Então eu vou dar play aqui e vamos ver, ó. Intermission, warm-up, ele vai esperar um pouquinho, vai começar a partida, vamos esperar aqui, eu acho que 10 segundos que eu coloquei, e aí depois disso ele vai pro endgame, e aí ele tem que voltar pro nosso intermission. É muito importante que ele volte aqui, vamos ver, ó, endgame, passou, e agora vamos ver se ele vai esperar os 5 segundos, e volta para o intermission. Beleza, ó, voltou. Então aqui nós já temos o loop do nosso jogo. Lógico que ele não está fazendo nada, mas a regra é essa para criar aqui um loop bem básico aqui, né? Esse loop aqui é bem básico, só para você ter uma noção de como fazer isso. Então agora o que eu preciso fazer? Vamos começar a fazer a nossa UI e aí depois eu faço essas outras partes aqui do mapa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso para ter essa conexão, eu vou vir aqui no meu
UI, então eu tenho que ter uma forma de mostrar na UI o que está acontecendo. Então eu vou vir aqui no Starter de UI, vamos criar uma UI nova, e eu vou chamar ela de HUD, pode ser. E aqui dentro eu vou ter só um text label, beleza? Só um textinho aqui, bem simples. Então vamos vir aqui e eu vou colocar ele como 05. Então 05 para ele ficar centralizado horizontalmente. No Y eu não quero nada, que eu quero ele bem coladinho lá em cima mesmo. O position é a mesma coisa. Então agora ele está aqui. E aí eu vou aumentar ele um pouquinho. Vou colocar 05, 01. Vou utilizar a escala aqui para fazer isso. Então ele vai ter aqui que vai ser a nossa mensagem. E agora o que eu vou fazer é tirar esse background, colocar como 1. E vamos trocar aqui esse texto, que ele está muito feio. Então vou colocar essa fonte Freedoc aqui. E eu vou ter o texto branco. Então vamos colocar aqui ó, o texto branco, FFF. Beleza, o texto está branco. E aqui eu vou colocar o text scale, para ele ocupar todo o espaço que ele tem disponível. E eu também vou colocar uma bordinha. Então vou tirar o text stroke aqui, ó. E ele vai ficar desse jeito. O padrão dele vai ser o seguinte, eu vou trocar o nome, message, e eu vou deixar ele sempre vazio, porque eu vou mudar esse texto aqui através do nosso código, tá? Então nós já temos a nossa UI. Vamos mostrar alguma coisa aqui então para ver se essas informações estão corretas. Vamos vir aqui no Starter Player, no Player Script, e eu vou criar esse carinha daqui, que vai ser a nossa HUD, pode ser, sei lá, HUD Handler, GUI Controller, sei lá, vai ser esse nome aqui, beleza. Então agora nós já temos aqui esse script, só que como que eu vou me conectar do servidor para o cliente? Através dos Remote Events. Então vamos vir aqui dentro do Replicated Storage, vamos criar uma nova pasta, e eu vou chamar ela de Remote, pode ser só de Events. E eu vou criar um novo evento aqui. Então eu vou criar esse evento, que vai ser State Updated. Então toda vez que meu estado mudar, eu preciso disparar esse evento. Então eu já tenho um Replicated Storage aqui, vamos só chamar a pastinha, então vamos vir aqui ó, local, Events, para ficar mais fácil, Replicated Storage.events. E agora, aqui embaixo, quando o meu estado mudar, vou até tirar isso daqui agora que eu não preciso mais, events.stateUpdate, e eu vou passar para ele aqui, ó, fire all clients, então vou disparar para todos os jogadores que estão conectados, eu vou enviar o current state e eu também vou enviar o duration. Basicamente é isso que a gente precisa para poder mostrar alguma coisa ali na tela. Para mostrar as coisas na tela, é bem simples. Eu vou precisar do meu player para poder pegar a UI, então vou fazer local, players, GameGetService, players, beleza? Então já tenho ele aqui. Também preciso do Replicated Storage, então Replicated Storage, GameGetService, Replicated Storage. E eu vou pegar aqui agora o GameState, então preciso do GameState também, por isso que eu coloquei ele no Replicated Storage. Então local, Replicated Storage, enum, assim, ponto GameState. Então preciso dele também, e também da pastinha de Events. Então vou pegar aqui, ó, Replicated Storage.events. Então agora eu preciso pegar o player de fato, não o serviço. Então vou fazer player, players.localplayer, porque eu estou num local script, né? O script está no cliente. Eu posso utilizar esse local player aqui para pegar o player que está conectado. E agora para pegar a UI, muito simples. Vou dentro do player, em player de UI, e agora eu vou fazer um wait for child, e aí ele vai completar aqui para mim, ó, HUD, que no caso é a UI. Por que eu estou utilizando o wait? Pode ser que em alguns casos, quando você entra no jogo, a UI ainda não carregou, ela ainda não está disponível. Então eu vou esperar ela ficar disponível para jogar ela aqui dentro. Enquanto ela não estiver disponível, o código que está aqui embaixo não vai ser executado. Então isso evita aí de dar algum tipo de problema no nosso jogo. E aí o que eu vou fazer? Me conectar ao evento. Então events state update, e eu vou colocar onClientEvent, connect, e eu vou fazer onState updated. Vou criar em uma outra função aqui para não ficar bagunçado o nosso código. Então vou fazer function, e aqui eu vou passar para ele o state, que no caso é do tipo GameState, e o duration, que o duration ele não é obrigatório, então vou colocar aqui um ponto de interrogação no final. E agora, o que eu vou fazer? Uma série de ifs, tá? Então, mas não precisa se preocupar que eu já vou te explicar o que vai acontecer. Então eu vou fazer se o state for igual ao GameState.intermission, eu vou fazer uma coisa. Agora, se não, se o state for igual ao GameState.warmap, eu vou fazer outra coisa. Então já vou até deixar aqui, ó, um comentário aqui, ó, só para ele ficar mais organizado. Ó, desse jeito, vou fazer uma coisa. Agora, se não, se o state for igual ao GameState.inGame, eu vou fazer outra coisa. E por último, se não, se o state for igual ao endgame, então endgame, eu vou fazer mais uma coisa. E aqui no final eu vou colocar um else, que é o seguinte: se ele não entrar em nenhum desses estados aqui, a pessoa passou um estado desconhecido, eu vou fazer um warning e eu vou colocar aqui embaixo, ó, estado não encontrado.
sei lá, algo assim, só para eu entender, né? Esse warning aqui ele vai mostrar uma mensagem amarela aqui no console pra gente, dizendo que tem alguma coisa errada. Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso fazer é o intermission. O intermission é muito fácil, vai ser só uma mensagem. Então vou colocar GUI.message, que foi o nome que eu coloquei, text, e aí eu vou falar aguardando jogadores. Ponto. Beleza? Então ele vai estar esperando aqui os outros jogadores. Agora, esses outros aqui, que eu tenho o time, né, que é um contador que vai ter ali, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, que é o seguinte. Vou criar uma função aqui de countdown, igual àquela que a gente já tinha feito. Então, countdown. E aí eu vou fazer o seguinte, message, que vai ser uma string, e eu vou passar aqui a duração desse contador também. E eu vou fazer a mesma coisa, ó, for é igual a duration, até 1, menos 1. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou passar, esse message aqui vai ser um template de uma string que eu vou fazer. Você já vai entender. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o GUI.message.text e aí eu vou fazer um string.format, vou passar o message e vou passar o i aqui e também vou esperar o task.await. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu passar aqui dentro, eu vou seguir aqui um padrão e ele vai substituir esse padrão que eu colocar dentro da string pelo valor que está aqui, pelo segundo parâmetro. Então vamos lá, vamos testar isso daqui na prática, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Então eu vou chamar minha função, countdown, e aí como vai ser esse modelo dessa frase? Vai ser assim, ó, a partida começará em, e aí eu vou passar aqui 2 pontos e eu vou colocar porcentagem de. No caso, o que isso quer dizer? Quer dizer que o valor que eu vou passar aqui vai ser inteiro, tá? Existem vários, você pode pesquisar por string format Roblox, e ele vai aparecer ali na documentação do próprio Roblox também, vou deixar o link aí na descrição, que é muito útil isso daqui. E aí o que eu vou passar é o segundo parâmetro, que no caso seria o duration, que é o duration que eu recebo aqui dentro. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros, só vou trocar a mensagem. Então eu vou fazer aqui, ó, desse jeito. E agora aqui no in-game eu vou colocar tempo restante, então tempo restante. E aqui eu vou colocar a partida encerrada, né? Então vou colocar aqui, ó, partida encerrada, aguarde. E aí eu vou colocar 2 pontos aqui e ele vai passar aqui também a duração, né? E agora eu acho que ele já vai funcionar. Vamos testar isso daqui. Vou dar um play no jogo e vamos ver, ó. A partida começará em 3, 2, 1. Tempo restante, então ele vai mostrar aqui para você também, ó. Então ele já está funcionando também. E agora vamos só ver se ele vai mostrar para a gente o final da partida. Então aqui a parte de UI e a parte do loop, ela já está funcionando. Aqui deu erro. Por que deu erro? Vamos ver. Vamos olhar aqui o que aconteceu. Ó, duration, tô passando. Ah, tá, porque eu não coloquei o porcentagem D. Então tem que colocar aqui também o porcentagem D. Beleza, então agora nós já temos aqui a nossa UI, ela vai ser isso daqui, super simples. E aí o que eu vou fazer agora é criar o nosso mapa. Então nós já temos aqui a parte do server e eu preciso criar o mapa. E eu vou criar aqui, para ficar mais legal, alguns mapas aleatórios. Mas não fique muito empolgado não, porque eu não sei fazer build e eu vou fazer uma coisa super simples. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no Workspace e eu vou diminuir esse Base Template aqui, que ele está muito grande. Então eu vou vir aqui no Size e eu vou colocar ele de 128 por 128. Basicamente é isso aqui, ó, que eu vou fazer. E aí eu vou criar uma outra parte. Então eu vou pegar aqui, ó, vou até duplicar o Base Plate mesmo. Ó. Dupliquei o Base Plate, vou puxar ele aqui para o lado, ó, um pouquinho, e esse vai ser o meu mapa. E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar essa textura, que eu não quero. Na verdade eu vou deixar, só vou mudar a cor. Então eu vou ter um mapa que vai ser azul. Então vai ser esse carinha daqui, e eu vou colocar ele dentro de um modelo. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Cliquei com o botão direito, Group as Model, ele vai criar como um modelo, e eu vou chamar esse cara de Blue Map. Então vai ser o nosso mapa azul. E aqui dentro eu preciso também de uma outra parte para fazer o spawn do jogador. Então eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, eu vou até renomear isso daqui para Ground. E eu também preciso estar com ele ancorado, tá? Ele tem que estar ancorado. Vou vir aqui e vou criar uma outra parte que vai ser invisível, que vai ser o seguinte, vou jogar ela para cá, não vou fazer muito certinho, tá? Só vou deixar ela aqui, ó. Então vai ser nessa área aqui que os jogadores vão poder dar um spawn. E aí eu vou subir ela um pouquinho, também vou deixar ancorada, e aqui eu vou fazer algumas configurações. Vou trocar para Spawn Point, o nome dela, porque eu vou precisar do nome para poder pesquisar aqui dentro. E agora eu vou tirar o Cast Shadow, que eu não preciso, né? Eu vou estar gastando recurso à toa, então tirei. Também vou tirar o Can Collide, o Can Touch e o Can Carry, vou tirar todos eles, porque eu não vou precisar disso. E eu também vou colocar ela transparente, no caso esse Transparency aqui. Beleza, então nós já temos aqui um mapa. Esse vai ser o nosso mapa. E aí se você quiser trocar, eu vou vir aqui, vou duplicar ele de novo. Vou colocar o Ground agora como vermelho. E eu vou ter 2 mapas. Então vou fazer aqui 2 mapinhas. Ó, Blue Map
e red map. Beleza, já tem os dois. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu Replicated Storage, vou criar mais uma pastinha que vai se chamar Maps, desse jeito. E aí o que eu vou fazer é pegar esses dois mapas, jogar aqui dentro e show. Então agora nós já temos aqui o nosso mapa. E agora, o que eu preciso fazer é criar a nossa função. Então eu vou vir de volta aqui no meu Map Handler e eu vou criar essa função para fazer o nosso mapa. Então eu vou pegar a referência dele aqui, então local, vou pegar todos os mapas, então fazer maps, replicated storage.maps e aí get children. Ele vai pegar todos os mapas que eu tenho aqui dentro e colocar dentro de uma tabela, beleza? Então é isso que eu preciso. Agora eu vou pegar esse cara e vou criar ele, então eu vou criar essa função. Então vamos lá, vou vir aqui embaixo, onde eu já tenho, em algum lugar aqui eu já coloquei um comentário, ó, criação do mapa. Então eu vou colocar uma variável aqui também, que vai ser o nosso current map. Então vou deixar ele aqui e ela vai ser new, vai começar sempre vazio. Então vamos criar aqui, ó, o nosso mapa, que vai ser uma função, que eu vou chamar de, vou colocar o current map, que ela vai receber o create map, beleza? Então vamos criar ela aqui em cima, onde eu tenho minhas funções auxiliares. Vamos criar essa função aqui, local function create map, e aí eu vou deixar isso aleatório. Como que eu vou fazer? Local map, e aí eu vou fazer um random aqui dentro. Então eu vou fazer maps, que é a minha pasta, e aqui eu vou colocar, tipo se eu colocasse, por exemplo, assim, ó, ponto blue map, na verdade assim, ó. 1, ele vai pegar o primeiro, 2 o segundo, 3, 4, 5, quantos mapas eu tiver. Então eu não quero pegar assim, eu quero fazer aleatório. Então eu vou utilizar o math.handle, então ele vai buscar um número aleatório para mim, entre 1 e o máximo de mapas que eu tenho ali dentro. Para pegar o número máximo de mapas, eu vou fazer hashtag maps. Basicamente é isso. Então eu já tenho aqui, ó, o mapa que eu quero, eu vou dar um 2 pontos clone aqui para clonar, porque se eu pego direto sem clonar, ele vai tirar o meu mapa do Replicated Storage, e eu não quero isso porque depois eu quero clonar ele outras vezes. E aí o que eu vou fazer? Jogar ele dentro do workspace, então parent.workspace, vou jogar o nosso mapinha lá, e aqui eu acho que eu não preciso retornar, né? Basicamente é isso. Não, na verdade eu preciso retornar ele aqui, ó, map, porque ele vai ficar salvo agora aqui dentro. Então vamos vir aqui, ó, no current map, e eu vou criar a função agora para dar o teleporte nos jogadores. Então vamos fazer isso aqui, ó, teleport players. E aí o que eu vou fazer é copiar esse nome, jogar aqui e vamos fazer local function teleport players. E aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer é buscar no meu current map o spawn position. Então vamos pegar aqui, ó, spawn point ou spawn position, não me lembro. Vamos ver aqui, ó, spawn point e spawn point. Beleza. Então vou chamar de spawn point e eu vou fazer o seguinte: current map find first child, e eu vou buscar aqui o nosso spawn point. Basicamente é isso. E aí o que eu vou fazer é, se ele não tem o spawn point, eu retorno, e aí eu teria que tratar isso daqui, mas nesse caso eu nem vou me preocupar muito com isso, tá? Mas você precisa tratar isso se você não tiver, colocar pelo menos uma mensagem de erro ali, para você ver que você esqueceu do spawn point. E agora o que eu vou fazer é pegar todos os players, então player in players get players, cadê? Aqui, ó, get players. E agora eu vou jogar eles pra lá. Então, pra jogar eles pra lá, eu vou pegar o character. Então, eu vou pegar aqui, ó, character, player.character. E agora o que eu vou fazer é passar o meu character, dois pontos, pivot2, porque esse cara aqui é um módulo. Então, é um módulo, não, desculpa, é um model. E aí eu vou jogar ele pra posição do meu spawn point, ó. Posso passar aqui, ó, se eu passo o mouse em cima, vamos passar o mouse aqui pra ele completar pra gente. Ele recebe um C-frame. Então, eu vou passar aqui, ó, spawn point, C-frame. Basicamente é isso que a gente precisa. E agora ele já deve fazer o spawn. Então vamos ver se ele vai funcionar. Fiz o spawn. Ó, ele fez muito rápido, né? Então eu vou fazer o seguinte. Como eu estou testando com um único jogador, eu vou colocar aqui, ó, dentro do has and off, eu vou colocar um task.wait de 2 segundos. Só para ele esperar um pouquinho. Então, ó, vamos ver. Ó, beleza. Então já está aqui, ó. Então agora ele já está no mapa azul. Vamos esperar ele voltar. Ó, vou dar pausa e vou começar de novo, senão vai demorar muito. Ó. Vamos ver. E agora ele pegou o mapa azul. Então tá aleatório aqui os nossos mapas. Isso já tá funcionando. Vou tirar isso daqui, que eu não preciso. Era só pra testar. E aí o que eu preciso fazer agora é voltar os jogadores e destruir o mapa. Pra gente voltar os jogadores, eu vou utilizar uma lógica bem parecida com essa daqui. Só para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou... Quer dizer, já tá muito longo. Eu vou fazer o seguinte. Pego esses jogadores, bem rapidão aqui agora, ó. Pego os jogadores, faço player, dois pontos, load character. Eles vão voltar lá pro spawn point. E aqui o que eu vou fazer agora é destruir o nosso current mapa. Então, current map, dois pontos, destroy. E aqui eu vou transformar ele em new de novo.
Então, new. Desse jeito o nosso jogo ele já está criado aqui. Para não demorar muito para fazer um teste completo, eu vou colocar o spawn de 5 e o end de 3. Vamos dar um play no jogo para ver. Ó, beleza. Tô aqui dentro. Vamos esperar. Tempo restante da partida. E beleza, ó, acabou. Voltei para cá, o mapa foi destruído. E agora ele vai começar de novo. Vamos ver, ó, começou de novo. Aqui ele deu um erro. Então aqui a gente precisa resolver uma coisa também que eu acabei esquecendo, ó. Ele falou que a nossa UI não é válida. Por que isso aconteceu? Quando eu dei um load character, a UI foi destruída e ele perdeu a referência. Para isso não acontecer, vou pegar aqui, ó, selecionar a HUD e vamos procurar pela opção Reset on Spawn. Vou desmarcar essa opção. Não quero que ele resete a minha UI. Ele vai manter sempre a UI que eu tenho ali. Então vou dar play no jogo agora. Ó, dei play no jogo, começou a partida. Vamos esperar ela terminar para ver se agora ele vai ficar certinho. Ó, tempo restante, tá rolando a nossa partida aqui. Voltei, ó, beleza. Então aguardando a partida ser encerrada, encerrou. Começou de novo. Então agora o nosso loop ele já está completo. Aqui uma coisa que eu preciso fazer também é o seguinte. Se eu vier aqui agora e colocar 2 players, ó, vai dar um probleminha. Eu não estou recebendo mais aquela mensagem de aguardando jogadores. Então o que eu preciso fazer aqui, só para a gente finalizar? Vou lá embaixo do nosso código aqui, antes do while, porque como isso aqui é um loop infinito, tudo que eu colocar aqui embaixo não vai ser executado, tá? Então é importante você colocar aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou escutar o evento de players que são adicionados. Então, player added. E eu vou fazer connect. Vou criar uma função aqui, ó, on player added. Basicamente, local function on player added. E aí eu vou passar o player aqui, a referência do jogador que se conectou. E eu vou passar para ele um evento. Então, events state update. E eu vou passar aqui, ó, fire client. Agora é só para ele. Para ele quem? Para o player. E aí eu vou passar o current state e também o time, se tiver algum. Basicamente é isso. Então agora, ó, vou dar play no jogo e ele vai aparecer pra gente, ó, aguardando jogadores. Então já tenho. Se alguém entra enquanto já tá rolando aqui o nosso jogo, né, ele vai pegar o tempo atual e o estado atual também. Isso aqui é muito importante pro nosso jogo. Para esse vídeo era isso, meu queridão. Espero que você tenha entendido, tenha conseguido fazer. Lembrando que o código vai estar disponível lá no nosso Discord para você poder baixar e usar como você quiser, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.